Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo. Domingo às 18h30, sexta-feira às 19h30. Vem juntar-se a nós. Rua Nova Jerusalém 1147, Jardim Castelão. Esperamos por você em nossa comunidade. É o 22 no Evangelho de São Mateus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos edificar, nos fortalecer nessa noite e vai nos dar esperança. A esperança nós vamos receber pelo poder que há na palavra do Senhor. Mateus capítulo 21, o versículo é o 22. Mateus 21, 22 é a passagem que nós vamos ler, irmão, que diz assim: olha só as palavras de Jesus. Mateus capítulo 21, o versículo é o 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Vou ler de novo e você vai dizer um amém bem forte quando terminarmos de ler. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Agora você vai repetir comigo, tá certo? Diga assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Aleluia. Amém? Você sabe que eu estava lendo esse versículo e eu estava meditando nesse versículo, nesta passagem, irmãos. E você sabe que esse versículo, Jesus, ele está nos dando uma promessa. Ou seja, ele está nos prometendo algo. E o que Jesus ele está nos prometendo é a resposta da nossa oração. Amém? Quantos de vocês aqui que oram todos os dias? Quem é que ora todo dia? Todo dia você faz uma petição para Deus. E nessa sua oração, nessa sua petição, você está apresentando a Deus algo, a sua vida, a sua necessidade, não é assim? É ou não é? Você está apresentando algo a Deus, através da tua oração. Mas olha o que Jesus ele está dizendo: tudo o que vocês pedirem na oração, crendo, recebereis. Então veja que Jesus ele está falando que a nossa oração, ela não é em vão, ela não se perde no tempo. A nossa oração, Jesus ele está declarando que ela é ouvida pelo Senhor. Amém? Eu estava refletindo nesta passagem, e quando a gente lê esse versículo, dizendo, apaga aí as luzes, os pisca. Estava lendo esse versículo, e interessante que Jesus ele está garantindo. Tem que me ligar completo. Jesus ele está dizendo que a nossa oração ela tem resposta. Amém? Aí quando eu estava refletindo, me veio no meu coração, irmão, um pequeno detalhe. Você sabe qual é o detalhe? É o tempo de espera que nós como ser humano
não gostamos é de esperar. É ou não é? Sabe quando tu vai para uma consulta ou no banco, que tem uma fila e você fica lá esperando, e de repente demora, você já começa a ficar como? Impaciente, aborrecido. Puxa vida, olha aqui, né? Você marca uma consulta, a consulta está agendada para tal hora, e ainda manda você chegar 15 minutos antes, não é? Não pode chegar atrasado. E você chega 15 minutos antes, mas dá o teu horário, e você olha e tem lá um bocado de gente na tua frente, né? Porque há no ser humano essa impaciência de não saber esperar. Então, quando a gente lê esta passagem que Jesus está falando, tudo o que pedires na oração crendo recebereis, então a gente glorifica, a gente se fortalece, mas quando é na hora da prática, que você está lá orando pelo seu filho, por alguém da sua família, ou por uma situação que você está vivendo, o que é que você quer? Que a sua oração seja respondida de imediato. É ou não é? E às vezes não é. Porque, irmãos, o tempo da espera, para muitos de nós, tem sido um inimigo, onde muitos se desanimam, vem a dúvida, vem a tristeza, o deixando fraco e no meio do caminho. Então a gente coloca diante de Deus, a gente apresenta ao Senhor a nossa oração. Agora entenda uma coisa: quanto tempo faz que você está orando por uma única coisa? Hein? Faz tempo, né? Todo dia se apresenta aquela mesma oração, aquele mesmo pedido por algo, porque você não alcançou ainda, Deus não te respondeu ainda. Então todos os dias você está dizendo e apresentando a Deus aquele desejo, aquele pedido, aquela vontade que há no teu coração, de que aquilo aconteça logo, de imediato, que Deus resolva. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que nós podemos orar muitos anos pela mesma coisa, e isso não vai fazer diferença nenhuma na resposta, ou no tempo que nós temos que esperar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ouviu desde a primeira vez que você orou por aquela situação. Diga amém. A primeira vez que você orou, Deus já anotou lá o dia e a hora. Mesmo que eu fique orando todos os dias por aquilo, mas Deus ouviu desde a primeira. E não é porque eu oro 2 anos, 3 anos, 5 anos, que eu vou ter a resposta. Não. Deus vai me dar a resposta desde a primeira vez que eu orei por determinado desejo, por determinada bênção que eu quero receber. Eu posso orar 5 anos pela mesma coisa, Deus, Ele não vai me responder porque faz 5 anos que eu estou orando pela mesma coisa. Deus, Ele vai me responder porque da primeira vez que eu apresentei a Ele, Ele ouviu. Então que Jesus, Ele está declarando que a nossa oração, quando a gente crê, ela tem resposta. Diga assim: a minha oração, ela tem resposta. Agora preste bem atenção. Entre a primeira vez que você orou por algo, até a resposta, há um espaço de tempo. É ou não é? E é nesse espaço de tempo
que é o tempo que nós temos que esperar pelo tempo de quem? Pelo tempo de quem? Daquele que vai nos dar a resposta, que é o Senhor. É Ele que eu tenho que esperar, é o tempo dele, não é o meu tempo. Se fosse pelo nosso tempo, se fosse pela nossa vontade, era muito fácil, era ou não era, irmão? Tu orava por aquele teu filho agora, e imediatamente ele já ia deixar a bebida, ia deixar aquela vida que ele estava levando, bem rapidinho. Era ou não era? Não era muito bom? Mas Deus nunca ia ter você como uma mulher e como um homem de fé e de guerra e de luta. Viu? Sabe aquele filho que tudo que o pai quer ele já está dando? Ele vai crescer sendo um bom filho? Ele vai crescer sendo aquele filho que não valoriza nada. Porque o pai, ele precisa mostrar para o filho que as coisas não é do jeito que ele quer, que ele tem que esperar, que ele tem que estar pronto para poder ter, para poder possuir, para poder receber aquilo que ele tanto deseja. Então Deus ele age desta forma, e veja bem, o inimigo tem sido para muitos cristãos, para muitos de nós, o tempo de espera tem sido um inimigo para muitos cristãos, para muitos nós, o tempo de espera. E é nesse espaço que nós temos que esperar pela resposta da nossa oração, pelo cumprimento da palavra de Deus. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que tudo que você orar, tudo que você pedir na oração, você vai receber. Não é isso que Jesus está garantindo? Ele está te prometendo, é ou não é? E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele cumpre com a sua palavra. Então Deus é o único ser que cumpre com as suas palavras, que cumpre com aquilo que Ele promete. Mas nós temos que estarmos atentos para passarmos pelo tempo da espera. A Bíblia diz lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu e respondeu o meu clamor, a minha oração. Então, preste bem atenção, irmão. Durante esse tempo que eu tenho que esperar, se levanta o desânimo, a dúvida. O que Jesus está garantindo? Tudo que pedir na oração, crendo. Primeiro tem que crer, né? Então, muitos vão ficando no meio do caminho, tudo por causa do espaço de tempo que há entre a oração e a resposta. Então, entre uma promessa e uma resposta, um cumprimento da promessa, há um espaço de tempo que nós temos que esperar. Amém? E é nesse tempo de espera que Deus ele vai nos fortalecendo. O que Deus promete, Ele cumpre. Só tem um detalhe: o que Deus promete, Ele cumpre. Jesus ele está garantindo tudo que tu pedir na oração, crendo, tu vai receber. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? É o tempo de espera. É o tempo certo, é o tempo de Deus. Tem muitas coisas que têm acontecido na tua vida que talvez você nem lembra, mas foi orações que tu fez há não sei quantos anos atrás. Você sabia disso? Muitas coisas você tem sido abençoado, tem acontecido de bom na tua vida, por causa de oração
que alguém fez ou você mesmo fez há muito tempo atrás, talvez até esqueceu, e que hoje tu está colhendo de uma oração que tu fez não sei quantos anos atrás, porque Deus ele estava te ouvindo. Amém? Quantas vezes você não abriu a sua boca e disse assim: meu Deus, está tão difícil, meu Deus, eu não aguento mais essa situação. Alguém já falou isso alguma vez na vida? Hein? Aí Deus te ouviu e te colocou dentro de uma igreja para você ser fortalecido por Ele. O tempo passou, os anos se passaram, e se você começar a olhar para a sua vida, você vai ver quantas lutas você tem enfrentado, mas tu continua de pé, firme e forte, porque Deus ele tem te sustentado. Aleluia. Deus é poderoso, irmãos. Então veja que esse tempo, Jesus ele garante que tudo o que pedirdes em oração crendo, haverá resposta. Então eu tenho que crer, você tem que crer que o que você tem orado, haverá a resposta. Amém? A resposta virá, mas você não pode ficar esperando que seja amanhã, que seja depois da manhã. Você tem que orar e acreditar, crendo que o Senhor vai responder a tua oração. Não sabe quando e não sabe como Deus vai fazer, mas você tem que ter uma convicção no teu coração, no teu espírito: a minha oração, ela não se perdeu no vento. Então Deus ele cumpre, Jesus garante que tudo que pedirdes em oração crendo, haverá resposta. Mas o detalhe é que há um espaço de tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Há um espaço de tempo entre a oração e a resposta da tua oração. Quantos anos nós estamos orando para que não haja mais nenhum assento vazio aqui na igreja? Há 2 anos, viu? Há 2 anos nós estamos orando. Então, durante esses 2 anos que nós estamos orando pela salvação de famílias, de vidas aqui desse bairro, para que todos os assentos estejam ocupados por homens, mulheres, jovens e crianças. Durante esses 2 anos, é o tempo em que o desânimo se levanta para querer nos desanimar, nos desmotivar. A dúvida ela se levanta para dizer assim: está vendo, tu está orando, cadê? Não está acontecendo nada. Quanto tempo você tem orado, tem feito corrente de oração na igreja, e lá na tua casa continua os mesmos problemas, é ou não é? Será que você tem falado aquele ditado: quanto mais eu oro, mais assombração aparece? Não é? Será que Deus não está olhando para a tua situação? Senhor, meu Deus, eu fiz uma corrente lá na igreja, 6 sexta-feira, levei a camisa desse homem, levei a camisa desse menino. Senhor, eu levo óleo ungido, unjo tudo na minha casa, meu Deus, está do mesmo jeito. É esse espaço que começa, sabe o quê? Vir o desânimo. Aí o desânimo vem entristecer teu coração. Não mais não, fazendo as correntes, não está acontecendo nada. Pastor, ora lá, faz oração. Já botei foi o nome dele aqui no vaso da oração, pelo amor de Deus. Quantos anos a irmã Marinés esteve orando pelo Rogério? Hein? Muitos anos, né? Até que nos finalzinhos dos dias de vida dele,
ele aceitou Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador. Mas quantos anos? Quantos anos a senhora tem que serve a Deus, irmã Marinete? Mais de 5 anos que ela se converteu. Então quer dizer que mais de 5 anos que ela vinha orando por aquele filho. E nos finalzinhos da vida dele, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E Deus não deu nem tempo para ele se libertar por completo. Deus resolveu foi levar logo ele de uma vez, ou levar logo ele, que é para mim não perder ele. Então veja que esse tempo de espera, irmãos, é um inimigo para todos nós, porque no nossa natureza humana, a gente não gosta de esperar, a gente fica impaciente, é ou não é? Lá em casa, quando dá 6 horas, eu sou o primeiro a me trocar e fico pronto. E eu fico chamando, bora pessoal, que eu fico esperando por eles tudinho terminarem. Mas enquanto eles não entrarem no carro, eu fico lá chamando. Porque é do ser humano não saber esperar. Então nós temos que entender o seguinte: o que Cristo ele está falando, o que Jesus está falando, que tudo que nós pedirmos na oração, nós temos que crer, e haverá resposta. Amém? Então veja que a palavra nos mostra que o detalhe é que há esse tempo de espera entre a oração que tu fez e a resposta, entre a promessa de Deus na tua vida e o cumprimento da promessa. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1, fala sobre a vida de um homem chamado Abraão. Preste bem atenção. Abraão era um homem que já estava com 75 anos, mas era um homem que sentia uma tristeza no seu coração, era um homem que se sentia frustrado, porque ele queria ter filho, ele queria ser pai, mas a esposa dele era uma mulher estéril e não podia de maneira nenhuma engravidar. Irmãos, será que Abraão alguma vez na vida ele não orou e falou com Deus, pedindo: Deus, olha, eu queria ser pai, meu sonho é ser pai? Com certeza Abraão alguma vez na vida ele disse para Deus que o sonho dele era se tornar pai. Mas a palavra de Deus está falando que Deus se apresenta a Abraão, e Deus dá uma promessa para aquele homem. Veja aqui, irmãos, Abraão, aos 75 anos de idade, ele recebe uma promessa de Deus que seria pai. Aos 75 anos, aquele homem ficou feliz. Eu acredito que ele imaginava que naquele dia que Deus falou com ele, quando ele se deitasse com a esposa dele, ela iria engravidar. E a palavra diz, Gênesis capítulo 12, versículo 1: ora, o Senhor Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação. Olha aí, vou fazer de ti uma grande nação. Se ele não tinha nenhum filho, mas Deus estava prometendo que ele seria pai não de um filho. De quantos filhos? Milhares e milhares, uma multidão. Deus estava prometendo a Abraão que ele seria pai, viu, Francisco? De uma nação, ou seja, que através dele iria nascer uma nação, milhares e milhares de filhos.
E Deus estava prometendo isso para ele: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando ele saiu da terra dele. Abraão largou a terra dele, deixou a família dele, em busca de uma promessa que o Senhor Deus tinha prometido a ele. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Qual era, irmãos? É que ele seria pai. Quantos anos Abraão tinha? Diga assim comigo: Abraão tinha 75 anos, quando Deus prometeu a ele um filho. Agora veja bem, sabe quantos anos durou o tempo de espera? Hein? 25 anos. Foi muito tempo ou não foi? Hein? Quanto tempo faz que você está orando por algo? Quanto tempo faz que você está dizendo: meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece? Pode aparecer a assombração que for, mas a tua oração vai ser respondida no tempo certo, na hora certa, porque a tua oração, desde a primeira vez que tu orou, ela subiu para o céu. Deus recebeu, viu? E pode ter certeza, saia daqui hoje convicto, que Deus ele vai responder a tua oração, e não importa quanto tempo temos que esperar, porque nós não podemos mandar no tempo de Deus. Amém? Nós não podemos mandar no tempo de Deus. Não sou eu que mando. Deus é quem dá as ordens. É Deus que dá as promessas. É Deus que promete. É Deus que garante. Se Ele promete, se Ele garante, é Ele que dá a resposta, é Ele que cumpre a promessa. E Deus, Ele vai cumprir a promessa dEle na sua vida, na sua família. Agora veja, irmão, para que essa promessa se cumprisse na vida de Abraão, ele teve que esperar 25 anos. Foi muito tempo, não foi, dona Eunice? 25 anos. Se ele estava com 75, mais 25 anos, ele fechou em quantos anos? Em 100 anos. Ele já estava velhinho, já andava assim. Será que eu ainda vou ter filho desse jeito? A Bíblia diz lá no livro de Salmos, que ainda na velhice nós daremos muitos frutos. Diga amém. Não fique olhando para o seu cabelo que já mudou de cor, nem para a sua idade, e dizendo: não, eu já sou velhinho, não consigo nada não, eu não vou mais vencer na vida não, que eu já estou ficando velho. Irmão, não diga isso. Abraão, ele continuou acreditando: se Deus prometeu que eu vou ter filho, eu posso ter 200 anos, mas eu não vou morrer enquanto Deus não cumprir a promessa na minha vida. Amém? Diga assim: eu não vou morrer enquanto Deus não cumprir a promessa dele na minha vida. Então a palavra mostra, irmão, Gênesis capítulo 21, versículo 5 diz assim: e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Viu aí? No dia que você fez aquela oração,
você chorou, se apresentou a Deus aquela oração, Deus ele ouviu. Mas até Deus responder, há um espaço, irmão. Esse espaço de tempo é o tempo de espera. Mas uma coisa, tenha certeza e a convicção no teu coração, que Deus ele vai te responder, que Deus ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. É esse espaço de tempo que muitos de nós fica no meio do caminho, desistem por não suportar o tempo da espera. É por isso que muitas pessoas desistem de Deus, desistem de Jesus, porque não suporta o tempo da espera. Muitos começam a murmurar, a reclamar, a dizer que Deus não está fazendo nada, a dizer que Deus não está ouvindo. Mas entenda uma coisa: por mais que você esteja enfrentando lutas, por mais que surja problemas e problemas na tua vida, na tua casa, na tua família, mesmo assim, Deus ele está sustentando, está mantendo lá, até a hora em que Ele cumprirá a sua promessa e dará resposta à tua oração. Creia nisso no nome de Jesus, viu? Creia nisso. As orações, as correntes de oração que você faz por você, por algo, pela sua família, pela sua casa, não é em vão. Deus ele vai responder. Jesus ele está garantindo, ele está prometendo isso na sua palavra. Durante esse espaço de tempo, somos atacados pela dúvida. Preste bem atenção. Durante esse tempo de espera, nós somos atacados pela dúvida. Nós já tivemos aqui, irmãos, dias de nós pensarmos em nos mudarmos, vamos para outro lugar, vamos para outro canto, porque aqui não está acontecendo nada. Mas tudo que a gente pensou, tudo que a gente planejou, Deus não deixou nós sair daqui, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir é aqui. E você tem que crer que Deus ele vai cumprir a palavra dele, vai responder a tua oração, aonde você está, aonde você mora, na cidade que você mora, porque Deus é poderoso para isso. Então tudo que apresentamos a Deus em oração é ouvido e recebido por Ele. Se permanecermos firmes na fé, veremos a resposta das nossas petições. Então vamos ficar firmes e crer nas palavras de Jesus. Qual foi as palavras de Jesus? Diga comigo: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então saia daqui hoje convicto. Eu fiz muitas correntes de oração, eu orei muitos anos por algo. Então saia daqui convicto que Deus ele vai responder. Não importa o tempo que tenha que esperar, nós temos que estar convicto de que o Senhor ele nos dará a resposta. Amém, irmãos? Houve um grande homem de Deus chamado Daniel. Esse homem, ele orou, fez uma oração pela sua nação. E a Bíblia diz que ele esteve orando 21 dias. Ele jejuou, se consagrou. E foram 21 dias que ele esteve de joelho orando pela mesma coisa. E a palavra de Deus diz que no primeiro dia que ele orou, Deus enviou um anjo trazendo a resposta da sua oração. Olha aí. Quando o anjo vinha trazendo a resposta da oração de Daniel, a palavra de Deus diz que os anjos das trevas
se levantaram contra aquele anjo que vinha trazendo a resposta da oração de Daniel, e houve uma guerra, porque os anjos das trevas não queriam que aquele anjo viesse até Daniel trazendo a resposta da sua oração. E aquele anjo lutou e não pôde vencer aqueles principados, aquelas potestades. Então ele voltou novamente aos céus para buscar o apoio do arcanjo Miguel, que era um príncipe de guerra. Aí esse anjo, ele vem junto com o arcanjo e luta e guerreia contra os principados. E essa guerra durou 21 dias no reino espiritual. Quando esse anjo que vinha trazendo a resposta da oração de Daniel, junto com o arcanjo Miguel, venceu os principados, os reis da Pérsia, os principados e potestades que estavam impedindo da resposta da oração daquele homem. Quando eles venceram, e o anjo chegou até Daniel, sabe o que foi que o anjo disse? Daniel, desde o primeiro dia que tu orou, Deus ouviu a tua oração. E Deus respondeu a tua oração desde o primeiro dia. Mas quando eu vinha, eu fui barrado, eu fui impedido pelos principados e as potestades dos reis das Pérsias, para que eu não trouxesse a resposta da tua oração. Então eu tive que voltar com a tua bênção e trazer o apoio do arcanjo Miguel, para que assim pudéssemos vencer os principados e trazer a tua resposta, a tua bênção, que durou 21 dias. Amém, irmão? Então a tua oração, a minha oração, ela foi ouvida desde o primeiro dia. Viu? Você pode orar quantas vezes você quiser orar, mas a tua oração, ela foi ouvida desde a primeira vez que você fez, porque Deus, ele responde a nossas orações. Amém? Quero que você feche os seus olhos agora, que você pense. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo. Domingo às 18h30, sexta-feira às 19h30. Vem juntar-se a nós. Rua Nova Jerusalém 1147, Jardim Castelão. Esperamos por você em nossa comunidade.